Graça e paz, mulheres. Bom estar aqui, bom voltar aqui. Bom reencontrar vocês. Bom ter estado aqui ontem à noite, sentadinha aqui na frente, ouvindo a nossa irmã Damares. Bom fazer parte da Igreja do Senhor neste tempo. Bom fazer parte desse grande desafio que a Igreja nos dá neste tempo. E eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui falando para você nessa manhã. Eu sei que já houveram muitas orações, eu sei que foi debaixo de oração que esse evento foi feito, mas eu preciso agradecer a Deus, porque eu entendo que é um privilégio. Cada vez que Deus me leva para ministrar, para falar do amor dEle, para ensinar, eu me sinto privilegiada nessa terra. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço, Pai, porque aprove ao Senhor que nesta manhã estivéssemos juntas aqui. Aprove ao Senhor que nesta manhã, pela minha boca, o Senhor falasse ao Teu povo, às Tuas filhas que se reúnem neste lugar. E aprove ao Senhor, Pai, pela Tua grande graça e pela Tua grande misericórdia, usar, Pai, alguém como eu, tão pequena, diante de um Deus tão grande, para ser boca do Senhor neste lugar. Eu me rendo ao Senhor, declaro que não tenho independência nenhuma, a minha suficiência está no Senhor. Eu quero verdadeiramente que o Senhor fale comigo e fale através de mim. Por isso, Pai, usa-me para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você está vendo uma cadeira aqui, você deve ter imaginado que eu estou ficando velha, não é nada disso. Se você quiser ficar velha, você fique, porque eu não vou ficar. Eu apenas preciso de um apoio especial, porque em janeiro eu sofri uma queda numa viagem missionária no Japão. E houve o rompimento dos ligamentos do braço. Esse movimento que faz você pentear cabelo, passar shampoo, abotoar sutiã. Eu perdi esse movimento com esse braço aqui. Não consigo virar, não consigo levantar, sofri uma cirurgia, estou em recuperação ainda. Então, eu preciso de um apoio para o meu braço. O púlpito é muito alto, os pastores são muito grandes, seu pastor é muito grande. E aí tem que levantar o braço no púlpito, eu não dou conta. Aí eu encontrei uma solução, eu fico sentada e eu me apoio aqui e fica tudo bem, não é? Não fique preocupada, porque o que importa não é se eu estou em pé ou sentada. Importa é o que Deus vai falar pela minha boca. E só para te consolar, Jesus pregou o Sermão do Monte sentado, viu? Fica tranquilo. Quando entrou também naquele barco que pediu para Pedro se afastar, também ele estava sentado. Então não é a minha posição, mas é a voz de Deus que vai ser importante para você. Eu quero fazer uma pergunta. Quantas de vocês foram impactadas ontem por aquela palavra? A palavra estava em Neemias, capítulo 4, versículo 14. Vou ler a minha versão. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Pelejai. Quantas de vocês ficaram impactadas por essa palavra? Impossível ser exposta a uma palavra daquela e nada acontecer no nosso coração. E eu quase não dormi, porque eu disse: Deus, o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor preparou, aplanou o caminho para aquilo que o Senhor me disse que eu falaria nesse evento. O Senhor preparou o ambiente, o Senhor moveu-se, impactou o lugar, e agora, Pai, é só jogar uma sementinha, a terra está lavrada, a terra está arada, está pronta. Você sabe aonde está esse texto? Está em Neemias, capítulo 4. E eu quero te chamar a atenção para algo nesse livro. Você sabe que quando chega no ponto de dizer pelejai, e pelejai significa brigai, significa guerreai, significa tomar posição, significa mexa-se, mova-se. Você sabe que antes disso acontecer,
aconteceram outras coisas no livro de Neemias. A primeira coisa que acontece é a notícia de que os muros de Jerusalém estavam derrubados. Muro significa proteção, muro significa guarda, muro significa livramento. A primeira notícia que chega para Neemias é que os muros de Jerusalém estavam derrubados. Interessante que Neemias não tinha nada a ver com essa história, absolutamente nada. Para você ter uma ideia, Neemias nasceu no cativeiro. Neemias nasceu fora de Jerusalém. Ele já é fruto de famílias que foram presas para o cativeiro. Neemias, então, não tem responsabilidade nenhuma com o que estava acontecendo em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ele se incomodou. Ele se compadeceu daquela situação. E aí, ele foi ao rei, e o rei o autorizou a fazer alguma coisa por Jerusalém. E você sabe qual foi a primeira coisa que Neemias fez? A primeira, você abre o livro de Neemias, no capítulo 1, você vai ver que a primeira atitude dele, a primeira ação dele, foi confessar pecados geracionais. Diga ai, ai, ai. Neemias entendeu que havia uma razão para aqueles muros estarem derrubados. Neemias conhecia Deus, Neemias sabia que Deus é justo. Neemias sabia que o diabo não trabalha à vontade. Neemias sabia que Satanás tem alguma autorização legal para fazer o que está fazendo. Neemias sabia que se os muros foram derribados, houve autorização para derrubar muros. Deixa eu aproveitar para te ensinar uma coisa. No mundo espiritual existem portas. Algumas pessoas chamam de brechas, chamam de legalidades. Você já viu aquele versículo tão declamado? Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei e cearei com você. É a porta do mundo espiritual, é a porta da salvação. As portas espirituais se abrem sempre pelo lado de dentro. Não se abre pelo lado de fora. Jesus não diz, eu vou abrir a porta e vou entrar na sua vida e a sua vida espiritual vai mudar. Não, ele diz, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar. O homem abre portas no mundo espiritual, para luz ou para trevas. Para luz ou para trevas. Vamos voltar nesse negócio de luz e trevas. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Interessante que quando a igreja lê esse versículo, ela pensa de céu e de inferno. O ladrão está no inferno e no céu está Jesus, e aí você tem o império das trevas e você tem o reino da luz. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Esse versículo não fala de eternidade. Esse versículo fala da vida aqui, agora. Sabe por que eu sei? Porque na eternidade o ladrão não mata, não rouba e não destrói. Na eternidade ele vai estar aprisionado num lago de fogo e de enxofre. E ele não vai poder nem matar, nem roubar, nem destruir. Então, quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele está falando da vida aqui, agora, não é de eternidade. Repito, na eternidade, Satanás estará aprisionado num lago de fogo de enxofre, não incomodará mais ninguém. Então, toda ação do mal que ontem foi denunciada, toda ação do mal que você vê na sua casa, na sua vida, toda ação do mal que acontece ao seu redor, no mundo que jaz no maligno, foram portas abertas pelo homem e o inimigo entrou. Então, vamos voltar. Neemias começa tendo notícia de que os muros foram derribados. Por que os muros foram derribados? Por pecado da nação.
Você vai ver que Neemias, antes de reedificar os muros, ele confessa os pecados geracionais. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de heranças espirituais. Pastora, é disso? É disso. Um homem trafica drogas, fica muito rico, tem 2 filhos santos. 2 filhos que nunca usaram droga, nunca venderam droga. Mas esse homem morre, e quando ele morre, ele deixa uma herança, um patrimônio que ele construiu, lavando dinheiro de drogas. Quem vai herdar o patrimônio desse homem? Os filhos. Por que vão herdar? Porque são filhos. A Bíblia diz, sois filhos, logo sois herdeiros. Vamos fazer o inverso. Vamos imaginar um homem justo, bom, piedoso, temente a Deus, dá esmolas, hora de contínuo e constrói um patrimônio. E tem filhos que são maconheiros, traficantes, violentos. E esse homem morre e deixa um patrimônio. Quem vai herdar ou quem será o herdeiro? Os filhos. Por quê? Porque sois filhos, logo sois herdeiros. A herança não decorre do que fazemos, mas decorre da legitimidade que temos de sermos filhos daqueles que deixaram herança. A Bíblia, ela é um conjunto de leis. Você vai encontrar leis de toda a natureza, civis, cerimoniais, leis morais, leis de saúde. Agora tem leis espirituais que abrem portas e fecham portas. Fecham portas pela obediência e abrem portas pela desobediência. Você sabe que na nação existe um conjunto de leis, onde a doutora Damares citou a Constituição Federal, direitos constitucionais. Por que a Constituição Federal é a lei maior de uma nação? Por que é a lei de maior eficácia? Por que é a lei que prepondera sobre as outras leis? Porque ela foi feita de um jeito especial. Não foi um homem, não é um projeto de uma pessoa. Houve uma convocação de um conjunto de pessoas, Congresso Nacional, Câmara de Deputados, senadores, constituíram uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, porque foi feita de um jeito especial, ela tem uma força especial. Pois eu quero te contar, na Bíblia é assim também, existe uma Constituição Federal Bíblica. Existe uma lei maior, essa lei são os 10 mandamentos. Você sabe por que os 10 mandamentos têm uma eficácia maior, têm uma preponderância maior, têm um poder legal maior? Porque ela foi feita de um jeito especial. O trono de Deus desceu, e ele escreveu essa lei com o dedo dele em tábuas de pedra. Passarão céus e terra, essa lei não passará. Mas Jesus não veio para revogar isso, não. Ele veio para piorar isso. Porque ele disse, está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo, se você olhar e desejar, você já está cometendo adultério. Não matarás, eu porém vos digo, se você proferir uma palavra de morte, depreciação, você já está cometendo o pecado de não matarás. Jesus falou, vai piorar. O que Jesus fez então? Jesus foi para a cruz, e na cruz do Calvário, remiu os nossos pecados, riscou o escrito da dívida que era contra nós, pagou a conta. Como é que é isso? É assim, você deve uma fortuna num banco, não tem um tostão para pagar, você deve R$1 bilhão, não tem dinheiro, aparece um benfeitor lá no banco, assina um cheque, entrega, ele não deve nada, ele não tem contrato de empréstimo, ele não é devedor, ele não é nada, mas ele quer pagar a sua conta. Aí ele deixa um cheque com o gerente. O gerente não pode resolver esse contrato sem te ouvir. Ele precisa da sua anuência, ele precisa da sua concordância, porque o contrato faz lei entre as partes, é você e o banco, é o assunto de credor e devedor. Um terceiro não pode se meter. Por que não pode? Porque pode ser um terceiro interessado em mandar na minha vida. Vai pagar a minha conta e vai me ter como refém. O gerente não pode liquidar essa dívida sem te ouvir. Aí ele te chama, ele fala, apareceu um cara doido aqui, deixou um cheque de R$1 milhão, está aqui para pagar a sua conta, você aceita? Algumas pessoas dizem, vou pensar. Jesus pagou a conta, você aceita? Você não precisa mais pagar, ele pagou, você aceita? Agora presta atenção, não é de graça, a salvação só é de graça para mim e para você. Mas ela custou o sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário.
A Bíblia fala que ele humilhou-se, tornou-se figura humana. Ele veio em carne, ele humilhou-se. Você quer entender bem o que é esse negócio de humilhar-se? Imagina João andou com Jesus 3 anos. Você vai ficar comigo 2 dias, vai olhar para o meu rosto, nunca mais vai me esquecer. Aonde eu estiver, você vai se encontrar comigo e vai dizer, pastora Tânia. João andou com Jesus 3 anos, comeu com Jesus, chorou com Jesus, dormiu com Jesus, tudo junto. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e aparece para João na ilha de Pátimos. Sabe o que João escreve em Apocalipse? Eu vi um que tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas na sua coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores, luz mais resplandecente que o sol. Sabe o que João diz? Quando eu o vi, eu caí como morto. Eu caí como morto. A glória, a majestade do teu Deus fez com que João, amigo íntimo, assustasse quando visse glorificado com a glória que tinha antes da fundação do mundo. Então custou um preço, deixa a glória, deixa a majestade, deixa honra e vai para a cruz. O que eu quero te dizer é que a cruz, ela é eficaz para mudar tudo. Entretanto, contudo, todavia, nada na cruz é automático. Nada, absolutamente nada. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. O mundo está automaticamente salvo. 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões de habitantes sobre a face da terra estão salvos. Não! Quem está salvo? Quem foi à cruz, recebeu, confessou pecados, entregou-se. Esse está salvo. Então a cruz não é automática. Na cruz ele levou as nossas doenças. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Além de perdoar as nossas iniquidades, ele curou as nossas enfermidades. A pergunta é, não adoecemos mais? Por que eu estou sentada numa cadeira? Porque eu estou com uma lesão recém-operada no ombro. Ainda adoecemos. Mas quando adoecemos, vamos à cruz. Agora presta atenção, Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todos. E que os que iam a ele. Jesus não chegava nas aldeias soprando cura. As pessoas vinham a ele. E vindo a ele ainda ouviam, o que você quer? Um cego, Jesus tem compaixão de mim, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim. Era tão óbvio que o desejo era ver, era enxergar. Mas ainda assim Jesus pergunta. Você acha que Jesus tinha dúvida se ele queria uma selfie, um autógrafo, um beijinho? Não, Jesus sabia o que ele queria, porque Jesus pergunta, porque é a atitude do homem que libera o que está na cruz. O que queres que eu te faça? Assim são as nossas heranças. Sabe aonde que está escrito, visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração? No mesmo lugar onde está escrito, não matarás. No mesmo lugar em que está escrito, não adulterarás. No mesmo lugar em que está escrito, não terás outros deuses diante de mim. Na lei especial da Bíblia, nos 10 mandamentos. Na lei que foi feita pelo trono de Deus descendo na terra, escrito com o dedo dele em tábuas de pedra. Eu estou falando para você de heranças espirituais. A nossa conversão não muda isso automaticamente. Só tem um jeito de você mudar um quadro espiritual da sua história. É fechar a porta que um dia você abriu para o mundo das trevas. Por que Neemias foi confessar pecados geracionais? Antes de levantar os muros e antes de mandar o povo guerrear. Por que Daniel, quando entendeu que o cativeiro de Jerusalém haveria de durar 70 anos e ele foi para o livro da lei, livro de Daniel e o livro da lei, é claro, ele era um profeta. O livro de Jeremias, ele leu no livro de Jeremias. Ele leu no capítulo 1, no capítulo 2, Deus mandando uma palavra de alerta para o povo, 70 anos antes. Deus falando para Jeremias, profeta, vai e diz para o povo isso. E o que Jeremias fala no capítulo 1?
Eu coloquei vocês numa terra fértil. É Deus falando. Eu coloquei vocês numa terra fértil, uma terra que mana leite e mel. A minha lei não guardaram, não me honraram, foram atrás de ídolos. Por isso, eu pleitearei convosco e até com os filhos dos vossos filhos, eu pleitearei. Sabe o que é filho de filho? É neto. Também Daniel leu o livro de Jeremias, no capítulo 16, onde Deus fala para o povo, a partir do versículo 8, 9, 10. Olha, vai acabar o tempo de alegria nesta terra. Vai vir tempo de choro. Vai acabar o tempo de noivo, de noiva. E aí, profeta, quando você anunciar essas coisas, e o povo perguntar, por que Deus está brabo? Por que Ele está nos ameaçando? Sabe o que você vai responder, profeta? Porque os vossos pais me deixaram, a minha lei não guardaram, se foram atrás de ídolos, coisa de nenhum proveito. Deus está condenando a idolatria de Israel, está dizendo que vai ter um cativeiro, e o cativeiro foi aonde? Foi na Babilônia. Deus falou, eu vou dar uma overdose de idolatria para vocês, porque vocês têm uma herança de idolatria que vocês precisam resolver. Daniel também deve ter lido o livro da lei, ele era um profeta. No livro da lei, quando fala de bênçãos e de maldições, livro de Levítico, capítulo 26, bênção, se você obedecer, vai ter isso de bênção. Se você desobedecer, vai ter isso de maldição. Ele lê no fim do elenco das maldições, Deus dizendo para aquele povo, mas se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, que cometeram contra mim, eu me lembrarei da minha aliança, e se tomarem por bem o castigo da iniquidade. O que isso significa? Se você reconhecer que tem uma herança, se você reconhecer o seu pecado pessoal, e se você reconhecer que Deus é justo, porque a tendência do homem é falar, eu não fiz nada, por que Deus está pesando a mão? Deus falou, você vai dizer para o povo, porque os vossos pais me deixaram. A palavra de Deus, ela é de ponta a ponta, falando sobre esse assunto. Você vai ver no Novo Testamento, Mateus 23, aquele texto aonde os fariseus são confrontados, os religiosos. Jesus não tinha problema com o diabo, Jesus tinha problema com o religioso. O diabo se prostrava e dizia, bem sei que és o santo de Deus. Os religiosos não. Ele estava do lado de fora, montado num jumentinho, e não era reconhecido como filho de Deus, porque a religião é letra, e letra mata sem o Espírito Santo. Meu povo perece por falta de conhecimento, o Senhor fala. E aí, Jesus vai confrontar os fariseus. Mateus 23, a partir do versículo 25, 27. Ele fala assim, vocês são como sepulcro caiados. Por fora vocês estão lindos, por dentro vocês estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. E aí você pensa, sepulcro caiado é por fora bela viola, por dentro pão bolorento, está bonito por fora, está imundo por dentro, está falando de hipocrisia. Não, ele não estava falando só de hipocrisia. Ele diz assim, vocês dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Nós éramos criança, nós não ajudamos a matar profeta, nossos pais que andaram errado, nós não. Sabe o que vocês estão dizendo? Na verdade, vocês estão testemunhando que são filhos dos que mataram os profetas. Sabe como termina essa conversa? Mateus 23, sabe como termina? Jesus falando, pois agora vocês vão fazer igualzinho. Eu vou enviar profetas, vou enviar sábios, uns vocês vão matar, outros vocês vão crucificar. Para quê? Para quê? Para quê? Recaia sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a face da terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, em quem mataste entre o santuário e o altar. Como é que é isso, pastora? Está escrito, desde o sangue do justo Abel. O justo Abel, Abel é o irmão de Caim.
Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Quem é Zacarias, filho de Baraquias? Um profeta que morreu 400 anos antes de Jesus nascer. E ele está dizendo, desde o sangue de Abel até o sangue de quem nasceu 400 anos antes de eu vir ao mundo em carne, vai cair sobre esta geração. É Novo Testamento, é Jesus falando. Como assim, pastora? Olha, eu vou te ensinar um pouquinho do mundo espiritual, só um pouquinho. As portas que são abertas pela transgressão aos 10 mandamentos. Essas portas abrem janelas espirituais, ou portas espirituais. Imagina você, uma bola de aniversário, enfeitando salão de criança, imagina você dentro da bola, os anjos do Senhor estão ao redor, guardando, livrando, protegendo, dentro da bola, junto com você, com essa cobertura do céu, e os demônios estão ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Derredor é mais longe, redor é mais perto. Deixa eu te ensinar algo. No céu, ou no mundo espiritual, tem um tribunal. Nesse tribunal, Deus é o justo juiz e é o legislador. Ele fez essa lei, desceu com o seu trono, escreveu com o seu dedo. E tem um tribunal, nesse tribunal, ele é o justo juiz, o Filho é o advogado, o Espírito Santo é a fiel testemunha, mas tem uma promotoria que é a acusação. A acusação é feita por Satanás. E eu vou dizer para você como juíza, nenhum juiz íntegro, nenhum juiz sério, nenhum juiz reto, que recebe uma peça de acusação da promotoria, bem feita, bem elaborada, limpa, marcada por provas concretas, provas que são indiscutíveis. Nenhum juiz pode fingir que não existe essa acusação da promotoria. Nenhum juiz pode dizer, eu vou julgar diferente do que esta promotoria está acusando. Sabe o que vai acontecer? Se ele julgar ignorando as provas, vai ser reformada a sentença dele. Um juiz íntegro, ele julga com justiça, com retidão, com equidade. A base do trono de Deus é equidade. Ele julga os povos com equidade. Então é doloroso para o Deus Todo-Poderoso julgar favoravelmente a acusação. Mas eu quero te dar uma notícia, Deus é justo até com o diabo. Faz parte do caráter de Deus, ser justo até com o diabo. Que é isso, pastora? Sim. Para você entender o que eu estou dizendo, fica de tarefa de casa, pega 2 Samuel 12, a história de Davi, seu adultério, seu homicídio. Você vai ver que Davi se arrepende quando o profeta vai ao seu aposento. E ele fala, pequei contra o Senhor. E o profeta fala, o Senhor te perdoou? Ok, está resolvido. Mas, como você deu motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também a criança vai morrer. Os inimigos do Senhor, quem são os inimigos do Senhor? Quem são? São os demônios, os adversários. Os adversários chegaram diante de Deus e disseram, Deus, o Senhor é poderosíssimo, o Senhor fez uma lei, não matarás e não adulterarás. E o Senhor escreveu nessa mesma lei, visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Agora está aí, temos autorização ou não para tocar nos descendentes de Davi. Ah, pastora, a senhora está falando de herança espiritual, isso já não existe mais. O homem... Está escrito em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá, ou os pais comem uva verde, o dente do filho não embota. Queridos, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de consequência geracional de pecado. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte é separação eterna de Deus. Quando a Bíblia fala de maldições, não está falando disso.
Vai ter bênção, vai ter chuva, vai ter maldição, vai ter seca. Vai ter bênção, vai enterrar os filhos. Vai ter filhos e filhos dos filhos, vai tomar nos braços os netos. Vai ter maldição, vai enterrar os filhos. Vai ter bênção, vai ter saúde, vai ter maldição, vai ter doença. Vai ter bênção, vai ter sanidade, vai ter maldição, vai ter loucura. Espera aí, chuva, filho, neto. Sanidade, dinheiro, não é assunto de eternidade. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Ele não está falando de eternidade. Eternidade ou é morte eterna ou é vida eterna. Eternidade, o ladrão não mata, não rouba, não destrói, estará num lago de fogo de enxofre. Ele fala de vida abundante aqui agora, neste tempo. Nós temos muita dificuldade para entender esse negócio. Mas nós declamamos versículos bíblicos que falam sobre isso. Quantas de vocês já não ouviram? Eu fui moço, sou velho, jamais vi o justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Deus é um Deus de descendentes. Os créditos de iniquidade que estão sobre a nação brasileira, eu estou querendo dizer isso para você. As raízes espirituais que foram plantadas e que agora estão brotando, esses frutos malignos que você viu ontem, eles foram plantados pelos nossos antepassados. Diga ai, ai, ai. Diga ai, ai, ai. Talvez você nunca tenha se perguntado, quem são os degredados? A gente estuda na escola, primeiro período escolar, os primeiros habitantes dessa terra foram os degredados. Quem são os degredados? Os degredados, eu vou te contar, pelas leis penais de Portugal e da Espanha, as leis que vigiam lá, a pena para os piores criminosos era o degredo para o Brasil. Aqui era colônia penal. Quando nós andamos atrás, na nossa árvore genealógica, nós vamos encontrar algum degredado. Nós vamos encontrar. Alguém que foi punido lá por um crime hediondo e a pena foi vir para o Brasil. As índias foram estupradas por eles. As mulheres foram machucadas por eles. Os créditos de iniquidade foram acumulados ao longo dos anos. Mas eu não quero falar de coisa tão antiga. Pode ser até de coisa tão antiga, porque Jesus fala para os fariseus, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, até o sangue de 400 anos atrás, está sobre vocês. Não precisa falar de coisa tão antiga. Vamos falar de coisas mais recentes. Não precisa chegar ao descobrimento do Brasil, mas vamos chegar aos nossos antepassados em 4 gerações. Quantos de nós têm históricos de pais abusadores? Quantos de nós, ou quantas de nós, têm históricos de pais adúlteros? De pais que enriqueceram aqui no Nordeste, plantando cana em detrimento do salário do trabalhador, que é digno do seu salário. Não só em detrimento do salário do trabalhador, mas embebedando homens e famílias, e destruindo casamentos pelo álcool. Ficou rico, vendendo droga lícita. Traficante de droga, por que não? Por que não? Quantas de nós, antes da conversão, temos históricos de aborto? Quando eu passei aqui, o ano passado, eu falei sobre aborto rapidamente, porque eu falei sobre depressão e falei sobre depressão espiritual. O aborto traz depressão espiritual. Pastor, o que é o aborto? Não é só uma bolinha de sangue que nós tiramos de dentro de nós? Não! Rebeca estava grávida de gêmeos. A barriga estava crescendo demais, aperta rim, aperta baço, aperta fígado, e ela chega para o Senhor e fala, Senhor, eu vou morrer desse jeito. Sabe o que Deus responde para Rebeca? Tem 2 nações no seu ventre, 2 nações. Ele não fala tem 2 meninos, não fala tem Esaú e Jacó, fala tem 2 nações.
Se Rebeca abortasse, Jacó abortaria toda a nação de Israel. Um aborto é um aborto de gerações. Achamos horrível uma cena de uma índia que é obrigada a enterrar o seu bebê, mas quantas de nós usou Citotec? Namoro impuro, pastor, era jovem. Não tinha idade para casar. O rapaz não ia assumir. Pastor, eu não sei o que é Citotec, mas um chazinho eu tomei. Você sabe que portas que foram abertas no mundo espiritual e nunca foram fechadas pelo arrependimento e pela confissão, que Neemias entendeu que tinha que fazer, que Daniel entendeu que tinha que fazer, e que está escrito no livro de Levítico que temos que fazer, e que Jesus ensinou que temos que fazer. Essas portas ficam abertas por gerações, por gerações, por gerações. Uma mulher produz aborto, toma um remedinho, sabe o que acontece? Ela passa a ter enfermidade no corpo dela, de toda a natureza. Aí ela gera um outro filho, porque depois ela se converte, ela casa, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O primeiro filho dela que nasce no ventre, onde houve derramamento de sangue, é uma criança doente, tocada por Satanás. O aborto faz abortar tudo. Aborta sonhos, aborta projetos, porque espíritos de morte são liberados. Eu estou te falando do mundo espiritual, que é tão real quanto eu e você. Fazem 30 anos que eu atendo pessoas com problemas espirituais. Vou te contar um probleminha, muito próprio para o que aconteceu ontem aqui. Eu recebo de Manaus uma mensagem de um casal. Pastora, vimos um vídeo seu no YouTube, e o nosso menino, temos um menino de 9 anos, que está ficando louco, ele escuta vozes, pastora. Ele escuta vozes, e as vozes mandam ele matar a mãe. E quando ele escuta vozes, ele entra em desespero. Quer ver, pastora? Nós gravamos sem ele perceber. A última vez que aconteceu isso aqui em casa foi ontem à noite. E o menino chorava. Eu não vou reproduzir, porque eu não quero colocar a voz dessa criança que vai te chocar. Mas a criança dizia, não, sai da minha cabeça, eu não quero matar a maninha, eu amo maninha, porque a voz mandava ele matar a mãe. E aí os pais tratando esse assunto da seguinte maneira, ouvia-se a voz dos pais também. Filhinho, você sabe que a gente sabe que você nunca vai matar a maninha, você sabe que a gente sabe que você é um menino de Deus, você é um menino que canta, que vai para a igreja, que adora. Você sabe que a gente confia em Jesus, fica tranquilo. E me mandam esse áudio. Quando eu escutei isso, eu falei, eles estão com o inimigo dentro de casa. O inimigo está mandando essa criança fazer um ato que pode fazer a qualquer momento. A mãe dormindo, essa criança pode acordar, pegar uma faca, como um menininho em São Paulo, pegou um revólver e matou o pai e a mãe. Eles não sabem que isso é o mundo espiritual. Eles estão achando que é uma fantasia. E eu liguei de volta, falei, pai, escuta, isso é demônio. É aquilo que Jesus fala, que a luta não é contra a carne e o sangue. É contra principados, potestades, dominadores desse mundo, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esse menino está ouvindo vozes do inferno. E essas vozes do inferno dizem para a criança, se mata, se corta. Mata sua mãe, mata seu pai, mata outra criança. São vozes das trevas. Eu falei, pai, agora tem uma questão. Maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. O problema não é o mal, o problema é a causa. Tem uma causa. Nós precisamos descobrir a causa, pai. Nariz escorrendo, olho vermelho, tosse, espirro, são sintomas de gripe. Mas a causa de gripe é um vírus. Nós precisamos ir na causa. Pai, criança não tem pecado, é pecado que abre janelas espirituais. Então, pai, nós precisamos conversar, nós dois. Alguma coisa vocês fizeram que abriram janelas espirituais para os demônios estarem atacando essa criança dentro de casa. E tem sido assim. Crianças precocemente envolvidas com promiscuidade. Crianças
Damares, eu vou dizer algo para você terrível, terrível, terrível. Eu estava indagando de Deus, como é que pode a gente assistindo essa confusão de identidade sexual com crianças que ainda nem estão na escola, crianças que ainda não ouviram a ideologia de gênero, crianças que estão dentro de casa e que a mãe fala, está num corpo de menino, mas só escolhe brinquedo de menina, só tem trejeito de menina, quer ser menina, não ouviu nada, não ouviu informação, não foi bombardeada ainda. Como pode isso? Deus me ajuda a ajudar pessoas. Sabe o que Deus falou para mim? Filha, você prega que demônio pode entrar na coluna? Coluna é osso. Havia uma mulher encurvada, fazia 18 anos, o médico Lucas conta que Jesus expulsou o demônio, a mulher endireitou. Demônio pode entrar na coluna. Você prega que demônio pode entrar em cartilagem. Tinha um menino que era mudo, cordas vocais são cartilagens. O demônio saiu, o menino falou. Pois o demônio pode entrar em qualquer área do corpo. Você prega que o demônio pode entrar no cérebro, no hipotálamo, entra na libido, faz um homem de 80 anos ter desejo por uma criança de 2 anos. Você fala que isso é demônio, pois eu quero te ensinar. O demônio pode entrar no DNA na hora da concepção. Crianças geradas no leito da promiscuidade podem ter demônios desde o seu DNA. O mundo espiritual é tão real quanto eu e você. Tudo que você viu ontem aqui é realidade. Mas é a manifestação real de um mundo espiritual real. Nenhuma pessoa se destrói, a automutilação. Os animais lutam pela sobrevivência. Um cachorrinho luta pela sobrevivência. Porque alguém se mata, porque alguém suicida, porque alguém tira a sua própria vida. Porque tem um mundo espiritual maligno trabalhando. Janelas foram abertas, queridas, nessa nação. Pelos nossos pais, avós, bisavós, tataravós e por nós. Os pecados geracionais abriram janelas e os nossos pecados abriram também. 30% das janelas são dos antepassados, em torno de 70% são nossos pecados. E nós não falamos deles. Pastor, aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não está escrito, pastor, é isso na carta de Paulo aos Coríntios? Está. Carta de Paulo aos Coríntios está escrito. Coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu quero ler para você algo da carta de Paulo aos Coríntios, que talvez você nunca tenha parado para olhar. 1 Coríntios, capítulo 5, está escrito assim. Geralmente se ouve que há entre vós. Vós quem? A igreja. Ele está falando para a igreja de Coríntios. A mesma igreja onde ele escreveu que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É a mesmíssima. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Diga imoralidade. Imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ele está dizendo assim, olha, chegou ao meu conhecimento que no seu meio tem uma promiscuidade. E essa promiscuidade é maior do que o povo do mundo. Está acontecendo no meio da igreja. É gente abusando de criança de 6 anos. E o silêncio já era comum na igreja de Coríntios. Presta atenção. E contudo andais ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse retirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Vocês não fizeram nada? Se chegou ao conhecimento de Paulo, esse assunto estava na boca do povo. Chegou ao conhecimento de Paulo em outra cidade. Paulo diz, geralmente se ouve, o assunto está rolando.
E vocês não fizeram nada. Está aí no meio de vocês o pecado. E vocês não fizeram nada. E ele diz, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Como é que é isso? Ausente em pessoa, presente em espírito. Vou te ensinar. No mundo espiritual não se aplicam as leis da física. Tempo e espaço não existe no mundo espiritual. Você pode estar lá no Japão e orar com a pessoa no Brasil, em concordância, como se estivesse no mesmo lugar. E espaço, aquilo que foi praticado 400 anos, 500 anos, 600 anos, é como se fosse hoje. Não foi resolvido? Nunca foi resolvido. Nunca ninguém orou, nunca ninguém pediu perdão, nunca ninguém confessou. Neemias entendeu isso. Enquanto não há arrependimento e confissão, não muda o quadro espiritual. O que encobre as transgressões jamais prospera. Os que confessam e deixam alcança a misericórdia. Os que encobrem jamais prospera. Os que encobrem jamais prospera. Encobrir de quem? De Deus? Não! Nada fica encoberto aos olhos de quem temos que prestar contas. Nada fica encoberto aos olhos de Deus, nada. Então, Deus não está falando dele. Ele não está falando dele, porque ele diz dele mesmo que o pensamento não chega à mente, ele já sabe qual é. Ele conhece as intenções do coração. A palavra não chegou à boca, ele sabe qual é. Davi, no Salmo 139, fala, Senhor, o Senhor sabe tudo sobre mim. O Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, sabia tudo. E ele depois diz, sonda o meu coração, vê se é em mim algum caminho errado, porque o Senhor sabe tudo a meu respeito. Quando fala o que encobre as transgressões jamais prospera, Deus não está falando dele, não. Deus está falando do quê? Deus está falando de você tirar das trevas, trazer para a luz. A confissão é um ato de libertação. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes sarados. A confissão permite o cumprimento de uma lei. Tudo no mundo espiritual é legal, tudo é feito debaixo de leis. O mundo espiritual não é místico, é legal. E aí, tem uma lei que Deus falou que se houver concordância na terra, tem no céu. Que a igreja tem autoridade para ligar e desligar. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja pode desligar espiritualmente. O que encobre as transgressões jamais prospera. O que confessa e deixa alcança a misericórdia. A confissão muda a história do império das trevas e traz para o reino da luz. A Bíblia diz, se andares na luz como ele na luz está, o sangue dele pode perdoar o seu pecado. O que está em oculto está encoberto. O que está encoberto está nas mãos de Satanás. Está na jurisdição das trevas. E Paulo continua. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Eu já abri a boca de longe, já decretei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, que esse cara que está no meio da igreja, vivendo de promiscuidade, seja, em nome do Senhor Jesus, é um decreto, em nome de Jesus que está sendo feito. Em nome de Jesus, reunidos vós e o meu espírito, nós dois em concordância, Paulo está dizendo, eu já sentenciei, em nome de Jesus, em concordância com vocês, que esse cara seja entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Diga ai, ai, ai. Paulo está entregando o cara para o diabo, é isso, é isso. Paulo está falando na igreja de Coríntios, olha, vamos orar para o diabo tocar nesse cara. Seja para deixar ele paralítico, seja para deixar ele cego, seja para fazer qualquer maldade com ele, porque o ladrão sabe fazer muito bem, esse é o ministério do diabo, matar, roubar e destruir. O diabo pode dar para ele uma esclerose, ele ficar numa cama o resto da vida, para ele parar de pecar, para garantir a salvação dele, porque senão ele vai perder.
Ele vai perder. Sabe o que nós aprendemos? Não perde, pastora. Não perde? Porque está escrito, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que está escrito? Porque está escrito que aquele que conheceu o Senhor, conheceu o tempo de graça, o tempo do Espírito Santo, se um dia deixar, está crucificando Jesus de novo e é impossível que se renove a salvação. Por que está escrito? Queridas, nós precisamos entender o mundo espiritual. Entendendo o mundo espiritual, nós vamos entender que nós estamos colhendo o que plantamos e que foi plantado pelos nossos antepassados nessa nação. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja tem a maior autoridade na terra, dada por Jesus, aquele que veio e delegou autoridade contra o mundo das trevas. Mas existem princípios espirituais que são cumpridos para que essa autoridade seja exercida. Deus não trabalha fora de princípios. A nossa limpeza é a primeira parte desse assunto, dessa vitória. Sujeitai-vos a Deus, mas, contudo, todavia, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e descansai, cruzai os braços e tudo vai ficar maravilhosamente bem. Não! Sujeita a Deus e guerreia. E guerreia sem sujeitar a Deus. O que vai acontecer, pastora? Vai levar tranco do diabo. Conversando com uma irmã aqui que gosta de libertação, ela falou que tem dificuldade de encontrar parceiras para libertação, porque as irmãs têm medo de retaliação. Pois eu vou te contar uma coisa, existe uma diferença entre retaliação e colisão. Imagina numa esquina, uma batida de frente de uma Scania e um Fusca. A Scania vai ter uns arranhõezinhos na lataria, o Fusca vai ter perda total. O Fusca teve a retaliação, a Scania teve a colisão. Sabe o que é retaliação? Brechas, portas que foram abertas para Satanás e não foram fechadas. E aí o inimigo tem áreas da vida nossa que está na mão dele, pecados não confessados, adultérios, abortos, maldades. Tudo aquilo que fizemos fora do alinhamento com o céu precisa ser tirado da mão de Satanás. E quando é tirado, você pode ter um cansaço igual quando você faxina uma casa, uma dor de cabeça, um abatimento, um choro, um sofrimentozinho. Mais que isso não toca em você, não toca na sua casa, não toca no seu filho. Eu estou há 30 anos nesse negócio, não tem nenhuma encravada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele deixou uma organização na face da terra. Não é CSI, não é FBI, não é Ministério Público, não é Polícia Federal, Justiça Federal, que pode mudar esse quadro. É a igreja. Mas a igreja, antes de pelejar, a peleja só vem no capítulo 10. Ela precisa fazer a primeira parte que está em Neemias. Ela precisa reconhecer as suas transgressões, confessar os seus pecados, alinhar-se com o céu. Aí ela vai se revestir de autoridade. A quantidade de pessoas que eu atendo me faz ter entendimento de uma coisa. Eu quero ler para você um texto da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela diz que o alimento sólido é para adultos. Tem gente que fica tomando leitinho. E leitinho é para menino. Capítulo 5 da carta aos Hebreus. Diz assim no versículo 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É criança. Mas o alimento sólido, escute o que está escrito aí. Mas o alimento sólido, comida grossa, pirão bom, é para os adultos. Para aqueles que pela prática, não é pela doutrina, não é pela teoria, não é pelo seminário teológico, é pela prática. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas. Que faculdades são essas, pastora? Não são intelectuais, não são. Não são físicas.
Faculdades exercitadas para quê, pastora? Para discernir tanto o bem quanto o mal. Na minha versão está escrito: aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O nome disso é discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é no intelecto. No meu intelecto eu estudo direito, estudo leis. No meu espírito eu discerno espiritualmente luz e trevas, bem e mal, bem e mal. Discernir bem e mal. Não somente o bem, mas também o mal. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Sabe o que isso aqui nós poderíamos trocar numa frase só? O povo que já andou pelas trevas, umbanda, quimbanda e tudo que é banda, sabe que quando vai para um centro espírita a primeira vez, o líder lá olha e fala: você tem mediunidade, você precisa desenvolver. Todo mundo tem mediunidade. Todo mundo é um espírito. Você é um espírito que veio de Deus e vai voltar para Deus. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Se você é um espírito, você é espiritual. E se você é espiritual, você pode desenvolver um contato com o mundo espiritual, sim. Mas sabe o que Deus está dizendo aqui? A comida boa, o pirão grosso, o alimento sólido, é para os maduros espiritualmente, desenvolvidos espiritualmente, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir luz e trevas, luz e trevas, luz e trevas. É isso que está escrito. Por que eu tenho que discernir trevas, pastora? Porque eu vou entender que quando eu passo na orla, como eu passei agora, na orla não, na rua de trás, porque a orla estava fechada para um teatro. Na rua de trás, cada esquina eu vi uma prostituta, cada esquina eu vi uma jovem prostituta. Quando eu olhar para aquelas prostitutas, eu saber que não é só o que eu estou vendo hoje, agora, aqui, que informa espiritualmente o que isso significa. Informa que existem muitos senhores ricos, fazendeiros, donos de engenho, donos de plantio, nesta região, neste estado, que alimentaram a prostituição como um requisito de machismo. Meu avô, seu bisavô. Eles plantaram essa semente. Quando eu vejo a miséria, as crianças em Recife pedindo dinheiro, maior índice de meninos de rua em Recife, até gerou um livro, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Meninos que não têm histórico de família de 4 gerações, é filho, neto, bisneto de gente de rua. Eu entender a miséria que se instalou pela exploração do trabalho naquela região. Entender que um dia a idolatria expulsou os judeus também daquele lugar. Expulsou a bênção, porque as bênçãos são irrevogáveis pela palavra de Deus. Para eu discernir o bem e o mal, significa eu entender que a minha enfermidade de hoje pode ser o homicídio do meu avô. Ele matou para ele ter a terra que ele tem hoje. Sabe como que eu comecei a entender isso? Com a minha história. A minha história é uma bagaceira. Abuso sexual, droga, tudo. Mas a do meu marido, não. Quando eu casei, o meu marido já era filho de uma mulher cristã que tinha 30 anos de vida cristã. Ela se converteu com 15, ele nasceu quando ela tinha 45. Então, ela tinha 30 anos de cristã. Criou os filhos no Evangelho. Criou os netos no Evangelho. Uma mulher de Deus, evangelista, não chegava perto de uma pessoa sem falar de Jesus. E quando eu olhei para essa família, sabe o que eu encontrei? Foi ali que eu comecei a aprender. Todos os primeiros filhos homens morreram prematuramente. Todos. O filhinho dela morre com 2 aninhos de idade. O filho da filha mais velha morre com 22, casado, deixa uma criança órfã de 2 aninhos de idade. O filho do segundo filho morre com 18 anos. Nasceu na roça, aprendeu a mexer com um trator jovenzinho, mas ele vira um trator mal esmagado embaixo do trator.
E vem essa cadeia de mortes de primogênitos até chegar em nós. Eu tive um filho que nasceu com 4,2 kg, saudável, robusto, mamou, chorou, foi visitado. Aí morreu. 12 horas depois estava morto, ninguém sabia explicar. E aí a igreja vem com jargão. O crentez. Tem inglês, japonês, francês, tem crentez. Chega e fala assim, é a vontade de Deus. Deus deu, Deus levou. É a vontade soberana de Deus. Deus sabe o que faz. Chegou uma irmã e disse para mim algo, você chorou 3 dias por uma criança que viveu 12 horas. Imagina se essa criança é levada com 12 anos, o quanto você não ia sofrer. Deus abreviou um sofrimento teu. Agora, isto aqui é o meu aferidor de medidas. Nada que é ministrado fora disso entra no meu coração. Nada. E aqui está escrito que a longevidade é o sinal de Deus. Justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na velhice vai dar frutos. O justo tomará nos braços os filhos e os filhos dos filhos. O justo será recolhido como um feixe de trigo maduro no devido tempo, em robusta velhice. Morte prematura na Bíblia está ligada à maldição. Só. Você vai encontrar a morte prematura do filho de Davi, maldição pelo homicídio. Você vai encontrar a morte prematura de Raquel, foi parir Benjamim, morreu. Ela está ligada a uma maldição também. Por quê? No mesmo lugar onde está escrito não matarás, está escrito não furtarás, e está escrito honra teu pai e tua mãe. Raquel desonrou o pai, Raquel furtou um objeto de valor do seu pai. Ídolos de ouro. E aí, quando Labão vai atrás, Jacó é acusado injustamente, se defende e diz, morra quem estiver com os ídolos do lar de Labão. Proferiu uma palavra de maldição, morre a sua mulher, morre Raquel. Mas pastora, maldição sem causa não se cumpre? Verdade, mas tinha causa. Você vai ver a morte dos filhos de Davi, resultado do homicídio de Davi, o pecado de Davi de derramar sangue, traz derramamento de sangue para sua casa. O grande salmista de Israel termina os seus dias sem ter um filho, um neto, uma pessoa ao redor da sua cama. Para aquecer o seu corpo, tiveram que chamar uma virgem de Israel. Porque mesmo homicídio e adultério. E Abraão, pastora? Abraão teve uma descendência que ficou presa 400 anos no Egito. Por quê, pastora? Por quê? Porque ele foi chamado por Deus para ir para Canaã. Capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1, vem para Canaã. No versículo 5, ele chegou em Canaã. No mesmo capítulo. E chegou Abraão na terra de Canaã. Mas daqui a pouco ele vai para o Egito. E lá no Egito ele negocia princípios, negocia valores. Entrega a mulher dele para Faraó. Fica rico. Entrega a mulher dele para Faraó e fica rico. Nunca pede essa mulher de volta. É Faraó que devolve Saraí para Abraão. Faraó fala, toma sua mulher. Você mentiu que ela era sua irmã, por isso eu a tomei para ser minha mulher. É o que está escrito. Tomar para ser mulher é tomar para ser mulher. Abraão tinha motivação para Sarai ficar com Faraó? Tinha. Sobreviver. Mas Deus não tinha prometido uma geração bendita? Quando começa a história, Deus não falou, vou te dar uma geração bendita? Falou. E o que ele ofereceu para o Egito? O ventre da sua mulher. Deus deixa ela estéril, porque senão estava cheio de egípcio na barriga dela. Agora, você vai ver Gênesis 15. Deus volta quando Abraão sai do Egito, volta para o rumo, volta para o foco. Deus fala para ele, pois é, você vai ser bendito na terra, sua geração vai ser bendita. Eu não mudei o meu foco, não mudei o meu plano, você mudou. Mas a sua descendência terá que ficar presa no Egito 400 anos. Terá.
Está escrito terá. Mas, pastora, não tinha os 10 mandamentos ainda. O Monte Sinai foi depois disso. Não tinha a publicação da lei. Mas a lei sempre existiu porque ela é parte do caráter de Deus. Deus não tinha dado notícia da lei ainda, mas ela já existia. O que eu estou tentando te dizer? Com uma correria doida, porque é coisa para um seminário de final de semana, de uma semana inteira. Eu dou um seminário de uma semana inteira, chamado SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura. À noite eu vou projetar aqui a informação do seminário. O que eu estou querendo te dizer? Que visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração e 4ª geração é uma realidade do nosso meio. Doutora Andréia estava com uma falência renal grave. Doutora Andréia não urinava fazia 14 anos. Ontem eu soube que era 15 anos. Doutora Andréia, filha de crente, neta de crente. Tudo certinho na casa. Doutora Andréia não consegue fazer um transplante. Quando encontra uma doadora, a doadora adoece ou ela adoece. No dia do transplante, não dá para fazer. 3 transplantes frustrados. Doutora Andréia tem dinheiro? Pode comprar uma máquina de hemodiálise e coloca dentro de casa, dorme na máquina de hemodiálise. Mas morre a si mesmo, porque o rim funciona o dia inteiro e não só à noite. E aí, eu falei, doutora Andréia, a senhora já aceitou sua vida toda com Deus? Está tudo certinho? Já, pastora. Tudo que eu fiz de errado, eu já trouxe à luz, já orei, já desliguei. Então, doutora Andréia, procura a história dos seus antepassados. Porque eu tenho experiência que quando tem enfermidade grave numa família, quando tem morte prematura, quando tem suicídio, quando tem aborto espontâneo, é derramamento de sangue numa família. Deus não fez o meu filho no meu ventre, para eu beijar o pezinho, para eu orar com ele, para eu amamentar e sair do hospital com um caixão. Isso não é de Deus, pastora. Na minha família eu fui descobrir, eles tiveram escravos. Os pais do Otto não, mas os avós, os bisavós, os tataravós derramaram sangue de escravos. É a história do Brasil. Mataram escravos. É a história do Brasil. E eu falei, reúne sua família, pega o material de heranças espirituais, coloque eles para escutarem. E ela reuniu a família e abriu os olhos da família. E eu fui na casa dela no dia que foi orar essa família para confessar pecados geracionais. Como é que funciona no mundo natural? Eu tenho um pai traficante, eu não quero herdar uma herança do tráfico, é uma herança marcada pelo sangue, não me interessa, mas o fato de eu não querer não apaga a herança, não apaga. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso não pegar e renunciar ao direito de herança. E se eu não pegar só, pastora, sabe o que acontece? Além de ser um direito de legitimidade, é um direito sucessório, passa de pai para filho. Meu neto pode pegar, meu bisneto pode pegar. Eu preciso renunciar ao direito de herança. Como é que eu renuncio? Eu confesso a herança, eu indico a herança. Eu junto os documentos todos. Registro de imóveis, escrituras, documentos de carro, de ações. Comprova a existência da herança, comprova a filiação, a legitimidade. E aí eu expresso o meu direito de renúncia. Aí sim o juiz vai homologar essa desistência do direito de herança, renúncia do direito de herança. Mas é preciso fazer um ato legal. No mundo espiritual é assim também. É tudo igual, o mundo espiritual é legal. Não é místico. Não adianta você ficar, eu quebro, você não quebra nada, é a herança que te quebra. Você não quebra nada. É confissão de pecados geracionais. Se confessar os vossos pecados, aí eu me lembrarei da minha aliança. Como família fomos confessar os pecados. Eu contei isso para ela, parou de morrer. Até neto primogênito já estava morrendo. Parou de morrer
primogênito da família. Falei, doutora André, tem alguma coisa na sua família? Deve ter, na minha tinha. Doutora André, reúne sua família, eu fui reunir em São Paulo, aquela mesa enorme, filho, neto, bisneto, tataraneto, cunhado, genro, todo mundo lá, família reunida. E aí, ouviram o material da herança? Ouvimos. Entenderam? Entendemos. Não sou eu que tenho que convencer o Espírito Santo. Estão convencidos? Estamos. Eu falei, então agora eu vou contar algo para vocês. Deus me falou que a vovó tem a chave espiritual da herança. A chave espiritual, a vovó sabe. A vovó tem uma história, a vovó tem notícia. Os antigos têm notícia de alguma coisa. E a vovó levanta aquela mãozinha enrugadinha, manchadinha, e fala, eu tenho mesmo. E começa a contar a seguinte história. Jovem, casou muito cedo, foi para a roça, arrumou um namorado, o marido descobriu, matou o namorado, lavou a honra, enterrou no fundo do quintal. Aí chama a esposinha e fala, você está vendo essa terra mexida aqui? É o seu namorado, está enterrado aqui, eu matei. Agora você tem duas opções, você abre a boca e eu vou preso, um dia eu saio, enterro você aqui. Ou você fica caladinho, eu não conto quem você é, o que você fez, você não conta quem que eu sou, o que que eu fiz, e nós vamos viver o resto da vida. E optou pela segunda opção. Ok. Converteram-se. Conheceram Jesus, passou. Casaram, sem conversão, mas no meio se converte. Tem filhos, cria no Evangelho, tem netos, bisnetos, tataranetos, todo mundo na igreja, pastores, família de pastores. E aquele pecado estava lá guardado, escondido. Agora, o velho já tinha morrido. A velha chora para contar, chora. Ninguém acusou, ninguém apontou dedo, o filho levantou, abraçou, beijou. Oh, mamãe, que dó, tudo isso. Mamãe, você agora é nova criatura, você é uma mulher de fé, esquece esse negócio. E ela dizia, eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar. Eu fiquei olhando isso, essa cena, eu vi o que eu estou te falando. Eu fiquei olhando e eu fiquei pensando, você vê na sua família, ou no quadro na parede, uma santa vovozinha. Você não imagina o que ela aprontou com 16, com 17, com 18, com 20 anos. E o pecado está lá encoberto. A raiz de iniquidade está lá brotando em outras gerações. O dia que confessou o pecado, limpou, tirou das trevas, trouxe para a luz. Ela precisava fazer publicamente? Não. Ela precisava apenas com alguém dizer, olha, eu queria falar sobre isso, quero falar sobre isso, porque a palavra de Deus diz que dois concordando na terra tem concordância no céu, e eu quero desligar isso no mundo espiritual. E para desligar tem que ser dois. Deus escolheu assim. 15 dias depois, o rim da doutora Andréia estava funcionando. Sabe por quê? Foi arrancada uma raiz de iniquidade. Aquela criança que eu contei para você no começo da ministração, os pais foram para esse curso que eu faço. E lá eles abriram o jogo. E o menino nunca mais escutou vozes. Um casal de médicos. Uma mesa assim na lateral. Até hoje eu lembro do atendimento daquele casal de médicos. O casal de médicos foi buscar ajuda. Uma criança de 8 meses de idade que nunca comeu. Como é que uma criança vive sem comer? Um casal de médicos tem uma clínica, dopa a criança, enfia uma sonda no nariz, enfia remédio, comida no estômago, igual você faz com uma pessoa em coma. Uma pessoa pode ficar alimentada em coma há 40 anos. De 2 em 2 dias faz a criança dormir com pré-anestésico, enfia a sonda no nariz, enfia comida no estômago, porque a criança não bebeu o leite do peito, não bebeu a mamadeira, recusa qualquer tipo de comida. A avó falou, a senhora quer ver como que ela reage? Botou um biscoitinho de maisena na mão, ela triturou e fazia assim para o biscoitinho. Ela odeia comida. O pai falou, doutora, eu sou médico, minha esposa é médica, nós temos relacionamento com todos os profissionais da medicina, é aqui do Nordeste.
Pastora, tem professores universitários nossos que se interessaram pelo caso da nossa filhinha. A senhora sabe que até o mapeamento do cérebro dela nós fizemos. Tudo é normal nela. Tudo é normal. Agora, eu estava escutando um vídeo da senhora, onde a senhora diz que toda doença pode ser do corpo, da alma ou do espírito. Do corpo, da alma e do espírito, que você não tem que naturalizar o que é espiritual e nem tem que espiritualizar o que é natural. É espiritual, você tem que tratar espiritualmente o que é espiritual. E naturalmente o que é natural. E naturalmente não tem resposta para o que está acontecendo com a nossa filha. Nos ajude. Uma mesinha assim, sentamos eu, o pastor Otto e eles. Falei para a vovó, pega essa criança, vai lá para o meu quarto com ela. Eu tenho um apartamento lá no lugar onde ensino. Porque não é com a criança que eu tenho que tratar. Eu vou ministrar agora num congresso do Evangelho Quadrangular de São Paulo. Toda liderança que trabalha com criança quer aprender sobre esse assunto. Porque as crianças estão ouvindo vozes. As crianças estão ouvindo vozes, estão ouvindo vozes. E eu falei para ele, se você já esgotou tudo que é natural, pode ser espiritual. Mas criança não tem pecado. Maldição sem causa não se cumpre, criança não dá causa. Criança não tem do que se arrepender. Então, vovó, pega a criança e vai para o quarto. Eu quero conversar com papai e mamãe. E conversando com papai e mamãe, nós identificamos os pecados de morte que estavam levando aquela criança para a morte. Oramos, confessaram, desligamos. É tão simples. É só tirar da mão de Satanás e falar. Confessamos, oramos, desligamos. Sabe o que aconteceu? No quarto, a criança pediu comida pela primeira vez. Sabe o que eu estou tentando dizer para você? Eu estou tentando dizer para você que a pedofilia que tem na nação, a promiscuidade sexual que tem nas esquinas dessa cidade, todo o crédito de iniquidade que existe sobre essa nação, ele foi plantado pelos nossos antepassados. Eu e a casa do meu pai temos pecado contra o Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Reconhecemos Deus. Os históricos de cangaço. Reconhecemos os históricos de escravidão. Reconhecemos os históricos de abuso dos índios nessa terra. Reconhecemos os históricos políticos de corrupção. Você acha que a corrupção começou com a Lava Jato? A corrupção começou com as capitanias hereditárias, dividindo para os compadres. São os nossos antepassados. São os nossos ancestrais. Não fomos nós. Vamos chegar para Deus e dizer, o Senhor é injusto? Não, Deus, o Senhor é justo. O Senhor é justo. Nós estamos colhendo os frutos que os nossos antepassados plantaram. Queremos o bem e não aceitamos o mal. Se existe lei feita pelo próprio Deus, que diz que visitará a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração. Queridas, Deus é tão misericordioso que Ele pune 4 e abençoa 1000. Abençoa 1000. 1000. 4 gerações é tão fácil mapear. Eu estou viva, minha filha tem 50 anos e está viva. A minha neta tem 29 anos e está viva. E a minha mãe estava viva até pouco tempo atrás. É fácil mapear 4 gerações. Deus é misericordioso demais. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue. A nossa batalha é no mundo espiritual. Lê o livro de Neemias. Ontem você foi bombardeada com essa palavra de Neemias. Pelejai, pelejai, pelejai. Só que antes de pelejar, confessai os vossos pecados.
resolver as pendências espirituais que tem na sua vida, na história da sua família. Eu fui abusada sexualmente com 9 anos de idade. Damares, eu escutei uma história nojenta, mas eu preciso contar para essas mulheres. Você foi molestada com 6, eu fui molestada com 9. Dos 6 aos 9 é o tempo ideal para Satanás. Lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma rede de pedófilos foi desmascarada, foi investigada até pegar. E foram feitas escutas telefônicas para poder chegar e haver a prisão. E tem uma palavra de uma cafetina de crianças com um dos pedófilos, um político. E a cafetina fala para ele assim, tem uma menininha de 11 anos, mas ela é bem magrinha, ela é bem miudinha, ela tem aparência de 9. E ele fala, não, mas não pode ter mais de 9 anos. E aí a cafetina insiste, mas o corpinho dela é de uma criança de 9 anos. Tem criança de 9 anos maior do que ela. E ele fala, mas o cheiro já é diferente. E outra coisa, ela já tem pelos. Eu quero que ela não tenha pelos e tenha cheiro de criança ainda. Eu fui abusada sexualmente com 9 anos de idade. Mas sabe aonde estava o meu pai? Meu pai estava no prostíbulo. Porque meu pai foi o homem mais promíscuo que eu já tive notícia. Quando o teto espiritual de uma família, que é o pai, está vivendo adultério, está vivendo promiscuidade, as crianças são abusadas. Quando tem uma herança de promiscuidade numa família, as crianças são abusadas. Um teto furado é um teto vulnerável. Você vai conversar com as pessoas abusadas, vai pegar o histórico, você vai ver o pai, o avô, o bisavô, o tataravô promíscuo. E como nós contamos isso? Nós contamos como história só. Nós dizemos, meu avô foi um garanhão, pegou todas. Quando deveríamos dizer, nossos pais afrontaram mulheres, geraram filhos bastardos, desonraram famílias. A pessoa vai contar do cangaço. Eu atendi um caso em Washington, nos Estados Unidos, Dia das Mães. O menino chegou para a mãe e falou, mamãe, demora para chegar em casa que você vai ter uma surpresa. Dia das Mães, culto da manhã, a pessoa vai ter um almoço. Demorou para chegar em casa, sabe qual foi a surpresa? O filho enforcado. Aí você vai conversar com essa mulher em desespero. Vai procurar os pecados dela, se tem aborto, se não tem, se o filho foi gerado num ventre onde tinha espírito de morte. Não, mas tem um histórico familiar de cangaço. É lá do Sergipe, Lampião, Maria Bonita. Mas a família tinha orgulho. Meu avô era caba macho. Meu avô matava, arrancava a orelha, salgava a orelha, fazia uma fiadeira de orelha, punha atrás da porta. Meu avô tinha uma espingarda, o cano era de madeira, o cabo era de madeira, ele riscava com a faca as pessoas que ele matou. Os riscos estavam tudo lá, a gente sabia quantos ele matou por causa dos riscos que ele tinha. Nunca ninguém chegou diante de Deus e falou, Deus, foi derramado sangue inocente, mulheres ficaram viúvas, crianças ficaram órfãs, foi uma destruição, foi um derramamento de sangue. Nós nos arrependemos, não para trazer salvação para eles, mas como família, para limpar a nossa herança, limpar a nossa história, tirar das mãos de Satanás o direito de continuar derramando sangue. É só assim, mulheres, que nós vamos ter autoridade para pelejar e para guerrear. Sabe por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando você vê uma pessoa que trabalha com libertação, marchar, e colocar armas místicas, eu coloco o capacete da salvação, eu coloco a couraça da justiça, eu coloco o cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, calçados do Evangelho da paz.
Isso aí nada no mundo espiritual é a mesma coisa. As nossas armas não são místicas, elas são uma posição em Cristo Jesus. Não se meta sem ser salvo. A salvação é o resgate do império das trevas para o reino da luz, do império das trevas para o reino da luz. Se você ainda está com o pé no império das trevas, não dê tiro no império das trevas, que você vai dar tiro no pé. Coraça da justiça. A sua vida tem que ser de retidão. A base do trono de Deus é a justiça, igreja. Sabe o que está escrito em Jeremias 9, 23? Não se glorie o rico na sua riqueza. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber. Assim diz o Senhor, que eu faço misericórdia e justiça e juízo na terra. A gente só prega misericórdia. Só prega misericórdia. Ele é justo até com o diabo, igreja. O mundo espiritual é legal. A base do trono de Deus é a justiça. Sabe o que é equidade? Pode falar até um palavrão, decisões equânimes para casos análogos. Equidade, justiça, retidão, imparcialidade, tratamento igual, sem preferência. Se Deus tratou a descendência de Abraão, botando num cativeiro. Se Deus pegou o descendente de Davi e permitiu a morte prematura. Por que comigo vai ser diferente? Misericórdia, justiça e juízo na terra. Eu aprendi, queridas, a ter que quebrar paradigmas de religiosidade. Cinturão da verdade é a verdade mesmo. E a verdade não é uma filosofia, não é um estilo de vida, a verdade é uma pessoa, o nome dele é Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que está na luz está na verdade. Nossa vida tem que andar na luz. Não meta-se em guerra se você tem alguma coisa na mão do inferno. Vai consertar a sua história primeiro. Calçados do Evangelho da Paz. O príncipe da paz é o teu Deus. Você sabia que o sangue de Jesus derramado na cruz não reconciliou só os homens com Deus? Está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículos 19 e 20. Que aprove ao Pai colocar o Filho numa cruz e derramar o sangue dele. Coloque 20 de Colossenses, capítulo 1, para que elas vejam. Capítulo 1, Colossenses, versículo 20. Por favor, pessoal da transmissão, eu quero que você leia. O sangue de Jesus na cruz, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, por meio do Filho, reconciliar-se consigo mesmo, com o Pai, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. O céu foi reconciliado com Deus, em outras palavras. O céu, pastora? Sim. O céu foi reconciliado com Deus. Por que o céu foi reconciliado com Deus? Porque o pecado não começou no Éden, mulher. O pecado começou no céu. Um anjo rebelou-se contra Deus, tornou-se demônio, e tornou-se Satanás, e tornou-se o príncipe das trevas. O céu foi reconciliado com Deus, porque teve peleja no céu, teve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram. E um lugar que tem guerra, quebra a harmonia. Precisa ser limpo, precisa ser reconciliado, tem despojos de guerra. O Jesus que nós servimos é o príncipe da paz. É ele que concilia céus e terra com Deus.
Como que nós podemos viver uma vida de briga, de contenda, de confusão, de disputa, como disse a doutora Damares ontem, brigando igreja com igreja, discutindo se cai de costas, se cai de frente, se está cheio do Espírito Santo, se não está, se tem batismo do Espírito Santo, se não tem. O inimigo fica tripudiando da igreja. Tripudiando. As portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que está revestida das armas espirituais. Agora presta atenção, por que teve guerra no céu? Por que os céus precisaram ser reconciliados com Deus? Porque esse ser espiritual da maldade, chamado Satanás, príncipe das trevas, não sai sem guerra. No céu, ele precisou ser expulso. Quando ele encontra com Jesus na terra, ele já não queria mais ser como Deus. Ele queria ser como Deus no céu. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ocupar o lugar de Deus. Na terra, ele queria ser Deus para Jesus. Ele queria estar mais alto do que Jesus. Lembra que ele diz, dar-te-ei todos os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar. E você adora Deus. Ele estava dizendo, eu quero ser como Deus para você. Esse ser espiritual da maldade que não saiu da presença de Deus sem guerra, e que não saiu da presença de Jesus sem querer que Jesus se prostrasse diante dele. Ele não sai da sua vida só porque você é mulher viva e está de cor de rosa. É preciso pelejar. Pelejar. É preciso guerrear. E para você guerrear, as suas vestes precisam estar revestidas de proteção. Você não tem que deixar mais nada na mão de Satanás. Limpa a sua história. Pastora, para quem que eu tenho que confessar o meu pecado? Para o pastor Estevão? Não, a Bíblia não diz confessai os vossos pecados ao pastor Estevão para ser sarada. É confessai uns aos outros. Procure tua irmã de fé. E fale, minha irmãzinha, eu vou abrir a boca, vou despecadar. Abre a boca, tira das trevas o que está lá. Quando você falar do aborto que você fez. E outra coisa, eu tenho um material aí sobre aborto, deixa eu te contar algo. Não é só quem faz o aborto que está encrencado com as trevas. Quem ajuda, quem financia, quem acompanha, quem escuta que vai fazer e não fala nada para impedir. Isso, quem vota. Vou dizer uma coisa para você, tem um endemoniado nessa nação, que está com um projeto de lei para permitir o aborto até o 9º mês de gestação. Se esse projeto de lei passa, vou contar para você o que vai acontecer, espiritualmente. Todo mundo que trabalha no serviço público de saúde, todo médico, todo auxiliar de enfermagem, todo paramédico, todo mundo vai sujar as mãos de sangue. E mais, toda a nação brasileira que financia o aborto com os seus impostos, vai sujar as mãos de sangue. E o que você viu aqui é pouco perto do que pode acontecer no mundo espiritual. Porque a nação vai ter um crédito de iniquidade, de morte, de inocente. Ah, mulheres, ficai apercebidas. O seu voto é uma carta branca, é uma procuração, é uma outorga de poder para alguém fazer alguma coisa em seu lugar. Ontem, a doutora Damares nos desafiou. Eu só quero deixar uma palavra para você. Você não foi chamada para ser luz da igreja, você foi chamada para ser luz do mundo. Luz do mundo. Não foi chamada para ser luz da igreja.
Se limpe, tenha autoridade espiritual, revista-se das armaduras. Guerreie, lute, exerça cidadania, construa um histórico familiar limpo. Chegue num ponto que você pode deixar não maldições hereditárias, mas bênçãos hereditárias. Porque tudo seu está na luz. Limpa a sua história, importe-se com quem está do seu lado. Na família do meu marido começou a morrer os primogênitos. São 10 irmãos, tem uma irmã que não casou. Só uma. Era uma missionária da Junta de Missões Nacionais. E essa mulher começou a adotar crianças. Ela adotou 5 crianças negras. Sabe o que Deus falou comigo? Ela está com 92 anos. Nós estivemos com ela uma semana atrás. Uma das que foi criança negra criada por ela, hoje é uma mulher, uma mãe, tem filhos adultos. Deus falou para mim, eu só não deixei o diabo ter mais direitos do que ele já teve pela morte de escravos. Porque essa mulher cuidou de 5 crianças negras. Os nossos atos de justiça podem anular os atos de injustiça. Por que você acha que Damares tem tanta autoridade para falar na defesa das crianças indígenas? Porque ela colocou o coração dela para ser mãe de uma criança indígena. Ela mudou o crédito. No mundo espiritual, o que nós consertamos hoje muda o histórico espiritual de gerações. Eu vou terminar dizendo para você, querida, que o mundo espiritual é tão real quanto eu e você. Dizendo para você que você não sabe, mas existe um plantio. Não sabia, já sabe agora. Esse plantio, ele está produzindo frutos na nação. Nós podemos ir à cruz e mudar isto. Nós temos Jesus, por isso que com o crescimento do Evangelho pode haver mudança. Mas uma mudança com ação e não com omissão. Não adianta bater no peito e dizer, eu sou serva de Deus há tantos anos. Você precisa vir como filha, ter uma herança nova. Deixar essa herança maligna que nos acompanha, fazendo os concertos. Indo atrás, Daniel entendeu. Daniel foi confessar os pecados geracionais. Por que eu sou santo e estou no cativeiro? Porque tenho um crédito de iniquidade. Qual é o seu crédito de iniquidade? Qual é o histórico que foi plantado na sua vida? Qual é a herança que vem sobre você? Vou te dizer a última vez, eu falei 3 vezes, mas eu sei que precisa repetir. A herança não altera a sua eternidade. Aquelas crianças que estão morrendo, sufocadas por homens maus, se elas morrerem, elas vão para o Pai. Um espírito volta para Deus, o corpo volta para o pó. Nós não perdemos a eternidade porque enterramos filhos. Eu não perdi a eternidade porque levei um caixão fora do hospital e não uma criança. Mas é vida abundante você enterrar um bebê. É vida abundante você ver um filho se cortando. É vida abundante um menino suicidar com uma corda no pescoço no Dia das Mães. Mas estava lá o crédito de iniquidade deles, o cangaço. Estava lá o crédito de iniquidade meu, morte de escravos. Enquanto não limpa essa história, nós vamos ver acontecer debaixo do nosso nariz a repetição dessas coisas. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu sei, Pai, que é tão difícil o entendimento dessas coisas. Nossa mente está condicionada com paradigmas que nós recebemos. Nós ficamos confusos, Pai, com tanta informação.
Mas a tua palavra diz que o alimento sólido é para os adultos. Para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, a discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós queremos discernir o mal, Pai. Nós já discernimos o bem, Jesus é o nosso Rei, morreu na cruz para nos livrar, nos salvar, mas precisamos discernir as astutas ciladas do diabo, para podermos, Senhor, tratar adequadamente tudo aquilo que nos rodeia, sermos fortalecidos no Teu poder, revestirmos-nos das nossas armas que são espirituais, e podemos pelejar, Senhor, sem ter absolutamente nada na mão do inimigo de nossas almas, Pai. Complementa no cabeça das Tuas filhas, no espírito das Tuas filhas, aquilo que eu não fui capaz de falar, Pai. Incomoda-nos sim, Pai. Incomoda-nos pela Tua palavra. A Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. E nós queremos, Senhor, ser instrumentos do Teu amor nesta geração, Pai. Edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração, Pai. Em nome de Jesus.